Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui os piores fundos imobiliários de julho, porém são os piores em relação a dividend yield, tá? Eu quero deixar isso bem claro e depois eu vou explicar o porquê que eles são os piores. Porque quando a gente avalia um fundo imobiliário, o fator dividend yield precisa ser no máximo para desempate. Nunca pode ser a primeira coisa que você avaliar, vou investir nesse fundo imobiliário porque ele está pagando 1% de dividend yield. Não, não pode ser isso. Mas pode ser utilizado como fator de desempate quando você tem dois fundos imobiliários do mesmo setor, tão bons quanto, e você está em dúvida entre os dois e vê, poxa, um está pagando o dobro de dividend yield do que o outro e os dois no resto é tudo que eu gosto. Aí você pode partir para o que está pagando mais, não é mesmo? Então aqui eu vou trazer os 5 piores dividend yields de julho e depois a gente comenta um pouquinho sobre cada um desses fundos imobiliários e o porquê talvez eles foram os piores pagadores de dividendos de julho. Então bora pro vídeo. Em primeiro lugar, o menos pior dos 5 fundos imobiliários foi o XP Malls. XPML 11, ele pagou 0,41% de dividend yield, porém com umzinho a mais. Já o segundo pior foi o HGLG com 0,41, praticamente empatado aí com o XP Malls. O terceiro pior foi o SDIL, que pagou 0,4% de dividendo. O quarto pior foi o BCIA, é um fundo imobiliário do Bradesco de carteira imobiliária ativa, pagou 0,39% de dividend yield. E o quinto pior de todos os fundos imobiliários aqui dessa lista foi um tão queridinho conhecido aí, o KNRI. O KNRI, que é um fundo da Quiné, é um fundo gerido aí pela Quiné, que é a asset do Itaú, pagou 0,38% de dividend yield em julho. Agora, será mesmo que eles são os piores fundos imobiliários que existem só porque foram os piores em relação a dividend yield? Aí já é uma coisa que a gente não pode associar, porque às vezes o fator dividend yield pode ser essencial na questão comparativa, porém não pode ser essencial na escolha de um fundo imobiliário. Por quê? Porque a gente tem que avaliar outras coisas. Por que o dividend yield foi tão baixo? Pode ter acontecido a valorização da cota. Então, às vezes, você comprou a cota R$100 e ele pagar 0,6 centavos de dividendo por mês. Só que hoje a cota foi para 200. Se a cota foi para 200 e ele paga os mesmos 0,6, você concorda que o dividend yield, na verdade, em porcentagem caiu pela metade? Porque ele manteve o dividend yield, porém a cota dobrou de valor. Se isso aconteceu, significa que se você entrou a R$100, você ganhou na outra ponta, você ganhou na parte de valorização, não é mesmo? Outra coisa que pode ter acontecido, e aí é bom sempre averiguar antes de entrar em fundo imobiliário, o setor que esse fundo está. Então, se for, por exemplo, o XP Malls, que é um setor de shoppings, a gente sabe que os shoppings foram bastante afetados. Será que aconteceu algum evento extraordinário para ele ter um dividend yield tão baixo? Às vezes pode ter acontecido um acordo com os lojistas para pagarem 50% do aluguel nesses meses de pandemia, ou às vezes está com uma vacância muito alta e aí a gente pode pensar talvez em trocar. Tudo isso reflete no preço da cota também, e se não refletir, o mínimo, se você quer entrar em fundo imobiliário, é averiguar também essas coisas, tá? Principalmente o setor, se for shopping, logística, lajes, papel, os imóveis, aonde estão e qual que é o nível de vacância. O nível de vacância também dá pra gente averiguar analisando a porcentagem em reais do dividendo. Então, vamos dar um exemplo. Se o fundo sempre pagou R$1 de dividendo, certo? Todos os meses, e esse mês agora pagou 45 centavos, significa que alguma coisa aconteceu ali dentro. Ou está recebendo menos dinheiro por questão de vacância, ou por questão de contrato, alguma coisa aconteceu para em real ter diminuído tanto. Agora, isso pode não ser um motivo para você sair do fundo, então sempre é bom você ver todos os motivos do porquê o fundo pagou um dividendo tão baixo. Basicamente o que a gente gosta, que eu gosto de avaliar em fundos imobiliários, é sempre se ele tem mais de um imóvel, para você não ficar na mão de um imóvel só. Se ele tem mais de um inquilino, né, multi-inquilinos, ou seja, vamos dar um exemplo de shoppings. Você pega o XP Malls, tem aí 10, 15 shoppings, esses shoppings
cada um tem 200 inquilinos diferentes. Então isso é algo muito legal para um fundo imobiliário, bem melhor, na minha opinião, do que um fundo imobiliário que tem um imóvel alugado para uma empresa e esse imóvel é gigantesco. Por exemplo, o XPCM, que é o XP Macaé, um prédio alugado para Petrobras. Quando a Petrobras sair, vai ser muito difícil alugar de novo esse prédio muito rapidamente e vai ser praticamente impossível alugar para uma empresa só. Então eles vão ter que alugar andar por andar e isso pode demorar muito tempo até voltar uma rentabilidade boa em relação a dividend yield. Então eu gosto mais de imóveis multiativos, ou seja, vários imóveis e multi-inquilinos também, para diluir esse risco. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, escolha sempre os melhores investimentos para você e lembre-se sempre de cuidar do seu rico e suado dinheirinho. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!